Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Wagner, sou head de projetos estratégicos na Câmara Espanhola e esse é o Hablemos, podcast oficial da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil. Hoje vamos mais uma vez dialogar, trazer insights, falar sobre esse mercado atual que envolve todos os processos de pessoas, setores e as dinâmicas que articulam Brasil e Espanha. Em especial, no episódio de hoje, nós temos a satisfação de receber Edmilson Santos dos Santos, que é coordenador geral de Direitos Humanos e Empresas no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Edmilson, satisfação enorme receber você. A gente entende os desafios que existem nesse lugar estratégico que você ocupa no Ministério. Para nós, então, para que a gente possa iniciar essa conversa, a gente gostaria de entender, primeiro, a sua atuação, o escopo em que você está dentro do ministério e de que forma você contribui para a evolução dos processos e para as dinâmicas de devida diligência, em direitos humanos aqui no Brasil. Ok. Primeiro, prazer estar aqui na Câmara de Comércio conversando com você, Wagner, para falar um pouquinho da atuação do Ministério sobre uma agenda tão importante para o Brasil, que é a agenda de direitos humanos, né. Estou hoje coordenador geral de direitos humanos e empresa, que é o setor do Ministério que faz o diálogo entre direitos humanos e agenda empresarial, né, que hoje basicamente, está voltada para compreender o papel da devida diligência, né, nos empreendimentos que acontece no Brasil. A Coordenação Geral de Direitos Humanos e Empresa hoje tem um desafio importante, né, que está associado ao Brasil, né, que é, ajudar o Brasil a compreender melhor o tema dos direitos humanos, que é um tema muito difícil, né, muito difícil tem 2 questões que para mim têm bastante peso nessa, eh, nessa composição de entendimento sobre o que é os direitos humanos, né, que é 400 anos de escravidão, o país com o maior tempo de escravidão, né, isso deixou marcas importantes na sociedade brasileira, né. Em 88, simplesmente o Estado brasileiro, que passou 400 anos autorizando a escravidão, ele faz uma lei com um artigo apenas dizendo que revoga suas disposições em contrário, ou seja, não traz nenhuma política para a integração da população negra à sociedade brasileira. E hoje todos os indicadores sociais hoje, né, educação, saúde, trabalho, todos eles marcam com precisão o que foram esses 400 anos de escravidão, né, a desigualdade que existe hoje no Brasil, ponto de vista racial. Então esse é um elemento importantíssimo para entender os direitos humanos do Brasil, a gente precisa avançar nesse sentido. E um outro tema que a gente precisa avançar também é a ideia que avançou no Brasil, principalmente nesses últimos, 20 anos, né, que, tem certas pessoas que não têm direito aos direitos humanos, né, como, o direito ao acesso à justiça, né, que é para alguém ser condenado, nas democracias modernas precisa do processo judicial, né. E aqui no Brasil, bandido bom é bandido morto, então a gente autoriza a execução sumária, né, independentemente das pessoas serem culpadas sim ou não. Então o Brasil precisa avançar ainda, né, nesse tema, para que a gente possa ter uma compreensão mais sofisticada dos direitos humanos, né. E aí eu vejo que o tema de direitos humanos de empresa, né, dado o que tem acontecido, na Europa, especialmente com a lei de devida diligência, isso ajuda, né, pode ajudar o Brasil a ter um outro entendimento sobre direitos humanos, né. A normativa da União Europeia em devida diligência, que irá entrar em vigor em junho de 2028. Junho de 2028 é hoje, estamos falando em 2025, mas estamos logo próximo dessa aplicação. Em contexto do Brasil, como que você entende que é devida diligência com base nas
prerrogativas que a sua atuação tem em direitos humanos se aplica dentro da esfera, brasileira, falando num sentido realmente míope, daquela pequena empresa, do microempreendedor, como que o ministério consegue, com esse diálogo que nós estamos aqui, eu já considero que é uma ação de potência do ministério em abrir espaços para o diálogo de como que os direitos humanos tornam-se assegurados nas organizações, mas, versa para a gente, por gentileza, como que você entende que o ministério e a sua atuação no ministério pode contribuir para que cada vez mais a temática esteja dentro das empresas. Tá. Eu avalio que a devida diligência europeia hoje é um enforcement importante, né, para o desenvolvimento do tema no Brasil, né, dos direitos humanos, né. Por quê? Porque, as empresas, europeias, já estão tomando uma série de procedimentos para se ajustar à normativa, né, e são procedimentos que ainda não conseguimos avançar no Brasil, né, ou seja, nós não temos ainda tem um PL, que é o PL 572, que está parado no Congresso, que ele poderia nos ajudar, mas há dificuldade de para avançar o PL no atual Congresso, né, e, as experiências das empresas que estão sendo, digamos assim, obrigada a se ajustar à devida diligência, e no Brasil, eu acho que isso pode ajudar, né, no melhor entendimento sobre o tema, né, à medida em que são empresas que irão implementar uma série de procedimentos que são, importantes para nós podermos compreender, os direitos humanos em empresa, e isso tende a criar um contraponto importante nessa hora, né, ou seja, que é, mostrar para a sociedade brasileira, para o empresariado brasileiro, de que, os direitos humanos vale a pena apostar nos direitos humanos, né. Então, eu acho que, essa experiência, né, das empresas, né, e aqui no caso aqui, né, das empresas espanholas, né, que nós tivemos já ontem tivemos eu já tive uma conversa com algumas empresas, né, eu acho que elas podem nos ajudar, né, nesse momento dessa travessia, né, a dar um melhor entendimento à sociedade brasileira sobre a importância do tema, né. Há um gap informacional muito grande sobre esse tema, especialmente sobre pequenas e médias, né, e as empresas já estão ajustando seus procedimentos, né, de forma a trazer essas pequenas e médias, né, para uma agenda de direitos humanos em empresas. Então, tem uma experiência importante que o Brasil não pode abrir mão disso, né. Eu acho que, o papel da Câmara Espanhola, né, de, trazer essas empresas para cá, para fazer um diálogo, né, para chamar o governo e para poder, ganhar mais peso na discussão e até para essa discussão ir para fora, né, da Câmara Espanhola, alcançar a sociedade brasileira, eu acho que é um serviço importante que vocês prestam hoje ao Brasil. Numa dinâmica que eu compreendo que seja interministerial, que você tenha também conversas com outros ministérios, com outros espaços para que se forme políticas efetivas para direitos humanos. Quero entender, dentro do mapeamento que já existe, quais são os setores de risco e aqueles espaços em que se demanda de maior atenção, de maior vulnerabilidade em um âmbito, enquanto empresa para resguardar direitos ou espaços que vocês identificam que são de risco em ferir esses direitos. Tá. Tem 2 formas de a gente perceber isso, né. Uma forma, infelizmente, pelas tragédias que têm ocorrido no Brasil, né, com o setor especificamente com, o caso de Brumadinho, né, o caso de Mariana, né, agora o caso de Braskem, né, isso chama a atenção da sociedade brasileira, né, para um tema importante, ou seja, que é a atuação da empresa impactando a vida das pessoas, né, ou seja, criando violações a direitos humanos, né, e isso, tem chamado a atenção da sociedade brasileira. Porém, né, mas por um mas por uma vertente negativa, né, ou seja, que a gente precisa reparar agora, né, um problema causado pelas empresas quando a ação deve ser contrária, né, ou seja, a gente deve prevenir que isso ocorra, né, então eu preciso tomar uma série de procedimentos importantes para evitar que isso ocorra. Mas não acontece esses eventos, apesar, do impacto que teve, né, das mortes que houve, né, nós não temos, todos os dias uma empresa impactando dessa forma, né, na sociedade brasileira, né, ou seja, são casos que a gente, fica muito triste de ver que ocorreram, né, mas isso não é uma realidade cotidiana, né. A gente não abre jornal todos os dias e vê lá uma empresa
Porém, há um elemento importante dos direitos humanos em empresas que todos os dias está no jornal, ou seja, que é o fato, do que acontece com a população negra aqui, especificamente no ingresso no mercado de trabalho, né, que é o primeiro artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, de a igualdade no mercado de trabalho, né, ou seja, todas as empresas, quando elas vão entrar em operação, retirando aí o processo mais cartorial, ela precisa contratar pessoas, né. E no Brasil, todos os indicadores mostram com muita clareza a desigualdade que há de acesso ao mercado de trabalho de pessoas negras, né, especificamente mulheres negras, né, e outras populações mais vulneráveis, como a população, LGBT que é a mais negra, né, e de promoção no mercado de trabalho. Então nós temos e isso é um problema de eu não tenho aqui os dados mais precisos, né, mas com certeza é um problema de quase todas as empresas brasileiras, ou seja, se nós entrarmos hoje em todas as empresas brasileiras, nós não temos, equidade, né, ou seja, o Brasil não está representado no Brasil, né, ou seja, esses 56% de população negra não estão em todas as empresas, em todos os postos, 56% da população brasileira. Então isso é um problema que a gente tem que enfrentar e é um problema de direitos humanos em empresa. Inclusive agora, recentemente, o Brasil foi condenado por causa do caso Neuza e Gisele, que 2 mulheres negras que foram preteridas no mercado de trabalho simplesmente por serem negras. E o Brasil teve a condenação, agora tá desenvolvendo uma série de políticas públicas para em resposta à conv à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, por conta da condenação do Brasil de não ter protegido o direito da população negra. E esse problema é um problema que afeta as empresas de maneira geral. Então a gente precisa, encarar esse desafio de garantir maior igualdade no mercado de trabalho, que é um problema que as empresas têm o seu papel nesse processo, né. Retomando um pouco o contexto histórico que você abordou, dentro do ministério, que também é um ministério que foi reconstituído, foi reformulado nessa atual, gestão presidencial, quero entender como que surge né, demanda-se de urgência para a criação da Coordenadoria de Direitos Humanos em Empresas, dentro do organograma do ministério, como que essa prática se coloca como necessária e como o ministério articula com outros setores a sua atuação e a atuação da sua coordenadoria. Eu chego no Ministério de Direitos Humanos, vindo do Ministério do Trabalho, no final de 2024, né, então, quando eu chego já existe uma coordenação geral de direitos humanos em empresas, né, mas ela foi uma coordenação que o ministro anterior, o ministro Silvio Almeida, ele trouxe para dentro do gabinete, porque ele entendia que esse tema era estratégico para ele, né, então ele trouxe para dentro do gabinete. Hoje nós estamos no processo de reformulação lá, nós estamos, a coordenação está indo para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né, então é um processo agora de saída do gabinete, indo para a Secretaria, nacional, para que a gente possa, porque lá também tem outros setores que dialogam com as o trabalho operacional da coordenação, que hoje está se tornando mais adequado, né. E nós trabalhamos muito por demanda, assim, né. Fora as agendas estratégicas, que hoje é a Política Nacional de Desenvolvimento de Empresa, né, o PL 572, uma agenda de direitos humanos, na devida diligência, né. Nós também recebemos muitas demandas lá de atingidos e atingidas, né, que vão procurar o ministério em busca de ajuda. Setor empresarial também nos busca para tentar entender qual é a agenda da coordenação, para que eles também possam se ajustar e produzir uma articulação, né, das suas políticas. Então a gente trabalha muito por demanda também da sociedade, né. Eh, ainda, na sua fala, quando você aborda a questão do projeto de lei 572, 572, que é do ano de 2022, como é o seu entendimento, como você vê o cenário desse projeto hoje, se ele ainda mostra-se forte enquanto espaço de diálogo na Câmara, a aceitação dele, como você entende a perspectiva dele enquanto um projeto dentro do espaço de aprovação, como você vê essa aprovação futura, se ela é crível e ela, existindo a aprovação, quais que serão os desdobramentos para aplicabilidade. Tá.
Como eu disse anteriormente, há uma dificuldade da própria sociedade brasileira de compreender melhor o tema dos direitos humanos, né, por conta das questões que eu já havia aqui exposto aqui. Então e o Congresso, ele reverbera também esses interesses da sociedade brasileira. Então, se esse tema tem uma dificuldade de entendimento da sociedade, é razoável que esse tema também tenha uma dificuldade dentro do Congresso. E hoje, o PL 572 tem uma dificuldade dentro do Congresso para fazer avançar, né. Seja uma dificuldade de entendimento sobre o tema, né, ou seja, falta um maior debate sobre essa agenda, e também por forças que são contrárias a que nós possamos estabelecer esse marco legal, né. Então, esse é o cena eu não acho crível que dentro dessa configuração congressual que seja possível de passar essa proposta, né, mas eu acho que, nesse sentido, a Câmara, de Comércio, espanhola, aqui no Brasil, ela eu acho que pode ajudar nesse processo na medida em que, a as empresas são grandes empresas espanholas que atuam aqui no Brasil, que podem ajudar nesse processo de esclarecimento, né, seja da sociedade, também do Congresso. Então, até porque elas já estão sendo obrigadas a cumprir a devida diligência por conta de normativas europeias, por que não ajudar o Brasil a também ultrapassar esse desafio, né, que é a garantia do marco normativo, né, que possa, garantir deveres e obrigações às empresas, assim como tem deveres e obrigações para qualquer um de nós. Quais os canais de denúncia, de diálogo, de acesso para quem nos assiste, para quem nos escuta, que é possível quando encontrar uma empresa que fere diretamente direitos humanos? Qual é o modus operandi que quem está nos acompanhando pode, dentro do que percebe que é ferir algum direito, do cidadão, possa se comunicar, seja como denúncia, seja como forma de buscar orientação. Tá. Existe um canal no Ministério de Direitos Humanos que é a ouvidoria que, recepciona demandas da sociedade, né, e muitas vezes a gente recebe lá, ah ah comunidades, né, que de alguma forma foram até esses canais do ministério de interlocução com a sociedade civil, né. Então, essa é uma das formas, né. Uma outra forma é essas organizações o poder de agenda, né, ou seja, eu tenho uma uma amiga, né, que hoje já está no seu 5º mandato, eu acho, deputada estadual lá no Rio Grande do Sul, né, que ela e eu nós trabalhávamos era professor de escola, ela também é professor de escola, nós trabalhávamos muito próximo, né, e eu participei da primeira campanha dela de vereador, né, e ela dizia: "Edmilson, governo e feijão só funciona na pressão". Então eu costumo dizer isso nas reuniões, né, ou seja, é um dever da sociedade também pressionar o governo, né, porque o governo possui diversas agendas, né, que chegam na mesa do decisor, né. E é muito difícil a tomada de decisão sobre qual é que ele deve se debruçar naquele momento, né. E a sociedade ajuda a pressionar isso para dizer: "Olha, nós temos interesse nessa agenda aqui", né. Então acho que o papel da sociedade também de chamar a atenção do governo, né, de agendar o governo. Eu recebo lá, eu recebo, comunidades, eu recebo na coordenação, recebo, setor empresarial, eu recebo a sociedade como um todo, né. Acho que essa é uma outra forma também de agendar o ministério lá, né. Como última pergunta, já agradecendo sua participação, mesmo que de forma míope, lá na frente, como que você vê esse debate? Quais são as expectativas que você vê na atuação empresarial brasileira, no empresário brasileiro em direitos humanos? O que você entende de positivo? Teremos avanços? Eu avalio que, nós temos um problema no Brasil, né, que a globalização permitiu que conectasse a sociedade brasileira em tempo real com qualquer sociedade em torno do globo terrestre, né. Eh, então todo mundo hoje, sabe minimamente o que acontece, por exemplo, na Espanha, hoje, nesse momento, né. E muitas vezes a sociedade brasileira, ao observar, sociedades que possuem um nível civilizatório, né, que permitiu já avanço na direito de umas empresas, né, ela costuma a comparar,
o Brasil como um país atrasado nesse sentido, né. E na realidade não é um país atrasado, nós temos um tempo histórico diferente da Europa e outros países, né, ou seja, nós tivemos desafios na sociedade brasileira, 400 anos de escravidão, nós estávamos conversando ali fora, né. Só recentemente, PEC das domésticas, garantir direitos à população, que trabalha em casa, né. Então, essas coisas aconteceram muito recentemente no Brasil, né. Então, no tempo histórico, isso é muito recente, né. Então nós temos desafios que está associado ao nosso tempo histórico. Mas quando olhamos nosso tempo histórico e o comportamento de algumas empresas, importantes aqui no Brasil, nós vemos que nós já avançamos. Nós não podemos dizer que não avançamos, né, ou seja, nós temos uma legislação trabalhista altamente sofisticada, né, uma legislação de controle do trabalho escravo também altamente sofisticada, ou seja, nós estamos avançando, né, não na velocidade que nós gostaríamos, né, mas nós estamos avançando e eu acho que a gente não pode perder a esperança, né, de que podemos chegar lá, né, e para chegar lá a gente tem que, um, né, aproveitar também as experiências das empresas que estão, colocando essa agenda como uma agenda prioritária do seu fazer, né, eu acho que, especialmente de novo aqui, né, especialmente as empresas europeias, por conta da devida diligência, têm um papel importante nesse processo de para garantir maior, nível de conhecimento e informação, né, porque há um gap informacional, né, como é que tu cascateia direitos humanos na cadeia de fornecimento, né, e as empresas já estão fazendo isso, né, então essa experiência precisa sair de dentro das empresas, né, e chegar na sociedade. Eu acho que um canal como esse, né, de vocês aqui na Câmara, Espanhola, pode ajudar bastante nesse processo de garantia de maior esclarecimento da sociedade brasileira. Então acho que está de parabéns a Câmara Espanhola por essa iniciativa e a gente espera que vocês possam nos ajudar a avançar o tema dos direitos humanos das empresas no Brasil. Obrigado. E assim encerramos mais um episódio do Hablemos. Agradecer mais uma vez a presença do Edmilson Santos dos Santos, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, na coordenação de direitos humanos e empresas. Ele trouxe insights valiosos para a nossa discussão, tanto de devida diligência, como na defesa dos direitos humanos dentro das corporações. Para nós é uma satisfação sempre estar com você que nos assiste. Siga o nosso canal oficial da Câmara Espanhola no YouTube, nos canais de podcast. Nos encontramos no próximo episódio.